convenção do Rio Grande do Sul, para pregar na convenção deles essa mensagem, que vou ministrar a vocês só em parte, até porque o tempo não permite. A convenção aconteceu em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. E eu preguei nessa convenção durante 3 dias, sexta, sábado e domingo. Eu era o único pregador da convenção para ministrar sobre rebelião. No último dia, eles, após eu ministrar, na parte da manhã, eles fizeram uma reunião na parte da tarde, me convocou para uma sala VIP, para conversar com os pastores, que são mais de 400 campos no Rio Grande do Sul, das Assembleias de Deus, Ministério da Missão. Eles reuniram comigo na sala VIP daquela convenção, para me fazer um convite para me atender todo o estado. Até porque eu achei estranho aquele convite, porque ninguém até hoje nunca tinha feito aquilo para mim, e eu tinha pegado muito pesado na convenção, porque quando eu ministro só para pastores, só para obreiros, essa mensagem não muda de endereço, só que eu coloco umas coisas mais pesadas, mais graves que eu fiz, que eu não vou contar aqui por uma questão de ética, porque tem pessoa que não tem estrutura para ouvir o que eu falar que eu fiz, e que nós temos pessoas que faz. Só para vocês terem uma noção, eu não vou entrar em detalhes, eu entrei muitas e muitas vezes armado com um revólver 38 dentro de reuniões convencionais. E nós temos hoje muitas pessoas, vagabundo, pilantra, safado da nossa igreja, que tem arma e entra armado dentro da igreja. Não é pouco não, é muitos. E você pensa que ele presta, mas não presta, é um canalha. Porque se o senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas quando você está desviado da igreja, com paletó e gravata e credencial de obreiro, você faz essas desgraceiras dentro da igreja, essas porcaria. E aí segue uma série de coisas pesadas que eu fiz. Eu tenho razão hoje, eu tenho motivo com sobra para ficar aqui. Eu acho que Deus não tinha outro lugar melhor para me colocar, a não ser aqui. Eu acho que matasse para ele seria um prejuízo, porque ele talvez teria dificuldade de achar uma pessoa com tanta coragem para falar o que eu falo hoje em cima dos povos das igrejas, e as pessoas devem ficar caladinhas, especialmente aqueles que têm o rabo preso. E eles é tão doido que me convida ainda. Estou viajando agora dia 5 para Ibiporã, para pregar numa convenção de pastores. Cambé, convenção de pastores. Londrina, convenção de pastores. Olha para mim. E eu fui atender o estado do Rio Grande do Sul, e fui convidado para pregar na região litorânea do estado, na parte beira-mar do estado do Rio Grande do Sul, e fui me hospedar numa cidade por nome de Capão da Canoa, que lá está o líder da região litoral, pastor Nilson. E próximo de Capão da Canoa tem uma cidade por nome de Tramandaí, fica 40 quilômetros de Capão da Canoa. Quando o pastor de Tramandaí soube que eu estava em Capão da Canoa, 40 quilômetros dali, e ele tinha uma fraternal de obreiro no domingo de manhã, ele pede o pastor Nilson de Capão da Canoa para me ceder naquele domingo de manhã, de domingo à tarde e domingo à noite, para pregar numa fraternal de pastores, e à noite pregar numa subsede, que tinha aproximadamente umas 1.500 pessoas, e o pastor me cedeu, eu fui de manhã, 40 quilômetros, cheguei lá de manhã, preguei, na sede, superlotado, tinha umas 5.000 pessoas, era uma fraternal de obreiros e uma ceia geral para os obreiros do campo com as suas esposas, e a igreja local, não convocava todo o campo, porque não cabia. Nessa cidade de Tramandaí, e na região litorânea do estado do Rio Grande do Sul, existia um homem por nome de Benedito Prates, guarda esse nome, Benedito Prates, presbítero. Esse presbítero, Benedito Prates, ele era mestre, perito, especializado em fazer abaixo-assinado para tirar pastor de igreja. E ele conseguiu tirar muitos e muitos pastores daquelas regiões do Rio Grande do Sul, que não tinha nada a ver. Ele era semelhante ao pastor Donizete. Se não fosse cacá do pastor, ele fazia um abaixo-assinado. E ele tinha uma lábia terrível de falar com a elite da igreja.
Toda igreja tem um grupo de elite, uns melhorzinhos de situação, uns mais bonitinhos, mais feinhos, prega melhor, mas faz parte da elite. E ele conseguiu descobrir que o pastor Davi, de Tramandaí, tinha passado por uma bateria de exames e foi acometido com um princípio de mal de Parkinson, pastor Davi. Na época, em 2011, ele estava com 75 anos. E esse moço fez um abaixo-assinado, conversou com a elite da igreja e fez um abaixo-assinado para tirar o pastor da igreja. E eu não sabia disso. Nunca tinha ido lá. Primeira vez que eu fui, foi esse dia, esse domingo de manhã. Aí quando eu cheguei, quando eu preguei, o pastor tirou uma oferta para mim naquela noite, naquela manhã. A oferta deu um valor até alto. Não pedi. Eu nunca cobrei para pregar. Eu sou um pregador voluntário. Se quiser me ajudar, bem. Se não quiser, amém. Vamos embora. Se precisar voltar, eu volto. Eu acho que quem cobra para pregar caracteriza a prostituição. E nós temos muitos prostitutos nas nossas igrejas hoje cobrando rios de dinheiro, tanto cantor como cantora. E tem muita gente hoje financiando pecado com dinheiro da igreja, especialmente nessa área de prostituição. Tem que ter muito cuidado com isso. É meu ponto de vista. Não critico quem paga, não critico quem cobra, mas eu acho errado, biblicamente. De graça recebeste, de graça dai. Funciona assim. A Bíblia, se você tem carência de alguma coisa, comunique com os santos. Você está passando necessidade? Comunique com os santos. E os santos têm por obrigação de te ajudar. Mas é pedido, não é cobrado. E aí eles tiraram uma oferta e me deu uma oferta até razoável. E vendi muito material naquela manhã. Quando eu terminei de pregar, o pastor mandou levar nós para almoçar. E esse Benedito Pratos reuniu com a elite separado e falou assim: olha, o pastor pagou esse aleijado para vir cá e pregar essa mensagem para intimidar nós. Isso aqui é muito forte, que eu vou falar para vocês agora. O pastor convidou esse aleijado para pregar aqui, e ele veio cá pregar essa mensagem para intimidar nós. Eu vi esse homem pregando lá na convenção. Foi uma aberração. Foi uma aberração que me convidaram a pregar em todos os campos. Porque o cara não prestava. E ele vai falar essa mesma mensagem lá na subsede. Vamos para lá, você está tudo convocado para ir para lá ouvir, pregar essas palhaçadas outra vez. Eu não sabia de nada. Fui para a churrascaria, almocei, voltei para Capão da Canoa, a 40 quilômetros, 7 horas. Eu estava na porta da igreja para ir pregar na dita cuja congregação subsede do campo. O pastor me pegou e me levou para a subsede. Tinha muito mais gente de fora do que dentro da igreja, até porque não comportava. E eu estou pregando, o público lotado, um calor terrível. E o público lotado de gente. Eu não conheci ninguém. Estou pregando, sempre eu tenho esse costume, às vezes, pregando eu viro para um lado, viro para outro, converso com alguém. E eu estou pregando, e de repente eu virei para um lado, quase no final da mensagem, virei para um lado, e apontei o dedo para uma determinada pessoa que não foi proposital. Posso apontar o dedo para esse lado aqui? Não estou dizendo que estou apontando o dedo para fulano, cicrano, mas segundo eles, depois do episódio, disse que eu apontei o dedo para essa pessoa. Mas não foi minha intenção. Eu disse: Deus manda te dizer que os problemas, a adversidade, as retaliações, as dificuldades, as angústias que você está passando, não é coisa que você plantou ontem de ontem, não, é coisa de 10, 20, 30 anos atrás. Agora que a semente que você plantou nasceu, germinou, cresceu, frutificou, e você vai ter que comer o fruto. Virei para a igreja e continuei pregando. Normal. No finalzinho da mensagem, eu volto novamente, eu acredito, impulsionado pelo Espírito Santo, acredita quem quiser, não é obrigado, eu acreditando, para mim está bom demais. Impulsionado pelo Espírito Santo, eu virei para trás e apontei o dedo de novo para aquele lado. E disse: e Deus manda dizer a você, o mesmo Deus que te fez, é o mesmo Deus que manda dizer para você, se você não consertar, é o mesmo Deus que te mata. O cara caiu e morreu na hora, dentro da igreja.
Se precisar do telefone do pastor Benito, do pastor Davi, eu tenho aqui na minha agenda, do meu celular, posso passar para qualquer um de vocês, pode ligar lá para saber. O cara morreu na hora, dentro da igreja. Eu vi quando ele arrebentou, quando subiu um vergão preto aqui nele, assim, roxo, estourou. Eu vi quando ele fez xixi, estava com a calça clara. Eu vi quando ele fez xixi na calça. E vi quando, percebi quando o aroma, porque ele havia defecado dentro da igreja, na ânsia da morte. Eu disse, irmãos, vamos ficar de pé. A igreja fica de pé, que o espírito de morte está aqui. 2 enfermeiras assistiam ele. Abriu a calça dele e estava tentando pegar pulso dele aqui na virilha. Elas disse, pastor, já era. Deus matou na hora. Olha para mim, eu estou dizendo isso, porque hoje nós temos muitas pessoas na igreja que acham que Deus está brincando, que Deus está dormindo, que Deus está na gandaia, que Deus não cobra, que Deus não chama atenção. Aquele mesmo Deus que matou no passado, Ele continua matando no presente. Ele é o mesmo Deus que agiu no passado e age no presente, e continua agindo. Essa igreja não é minha, essa igreja é dele. É ele que manda nessa igreja. E o que nós precisamos é render aos seus pés e dizer, só o Senhor é Deus. E nada foge o controle de Deus. Deus está no controle dessa igreja. Assim Deus manda dizer a vocês, e manda dizer ao pastor de mundo, levanta a sua cabeça, Deus está no controle dessa igreja, e coisas maiores verás acontecer nessa cidade. Charabacárias, sacarramachárias. Ainda há esperança para a igreja, porque o dono da igreja não morreu, está vivo, e está conosco aqui nessa noite, através do Espírito Santo, para velar por esta palavra. Charabacária, amasso da labaxá. Agora olha para mim. O que mais me chamou a atenção foi que ninguém, a igreja estava super lotada, tinha gente, crianças sentadas na frente aqui no chão, podia cair uma agulha no chão que você escutava o barulho. O que mais me chamou a atenção foi que ele morre em cima do púlpito, nenhum dos obreiros levanta para socorrer. 2 enfermeiras correm, pede ajuda de um outro obreiro que estava ao lado, coloca no braço e passa no corredor da igreja com um homem morto. Nunca vi uma cena daquela, como se estivesse vendo aquilo acontecer aqui agora. Passa com ele no corredor da igreja, ninguém nem olha para o homem, fica olhando para mim, como se fosse eu tivesse matado um infeliz. Tira para fora e leva embora. O pastor chegou em mim, terminou o culto, vendemos uma série de materiais. O pastor chegou em mim, bateu a mão no meu ombro, nem abraçou. Falou assim, fica tranquilo, Deus fez uma grande obra hoje. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, para nós não fazer velório de ímpio, como se fosse velório de justo. Tem muita gente morrendo com morte de ímpio, e nós fazendo velório de justo, mas não presta, está para baixo do inferno, porque o Satanás não quer que ele vá para lá. Mas está de paletó e gravado dentro das nossas igrejas. Olha para mim, escuta, eu era um desses, só para nós, eu era um vagabundo da pior espécie dentro da igreja, um canalha da pior espécie, mas era pastor, era pastor presidente. Fala para o seu irmão assim, olha dentro do olho dele e fala assim, você está escutando? Agora fala para ele assim, bem olhando, olha no olho dele e fala assim, o que é mesmo que você plantou? Fala assim, o que você plantou, você não vai colher, você já está colhendo. Olha para mim, vou encerrar essa palavra. Olha para mim, eu pago um preço caro hoje, caro. Eu não desejo para ninguém o que eu estou passando. Pastor, até que hora que eu posso ir aqui? 9h30? Então dá, olha para mim, segura aí. Quando eu acidentei,
Me trouxeram para Goiânia, e eu fui operado no Santa Genoveva. 14 dias depois da minha operação, eu recebi alta e fui para casa de um pastor amigo meu em Goiânia, aguardando uma vaga para mim ir para o Sara Kubitschek, Brasília. Eram mais ou menos 9 horas da noite, após o jantar. Eles haviam alugado uma cama de hospital para ficar mais fácil para cuidar de mim. Eu estava deitado de costas nessa cama, quando um demônio entrou dentro do quarto. Escute isso aqui. Quando um demônio entrou dentro do quarto, eu não vi ele pessoalmente, mas a prosa dele, a atitude dele, a agressividade dele não é estranho. Ele falou para mim assim: cadê seu Deus? Falou para mim: cadê seu Deus? Você estava no mundo das drogas, você não tinha o pescoço quebrado. Você envolveu com esse Deus, ele quebrou o seu pescoço. Ele falou para mim: você nunca mais vai andar. Você nunca mais presta para ser pastor. A igreja que você pastoreia não vai te aceitar mais. Você tem uma esposa e 3 filhos para criar, quem vai cuidar? Essa menina estava com 8 anos, Vivi. 9 anos. O meu caçula não tinha 3 anos completo. Ele disse: você não tem casa para morar, você não tem instituto de saúde, você não tem nada, quem vai cuidar de você? E ele sempre batia na tecla: você nunca mais presta para ser pastor, você nunca mais vai andar. Ele falou para mim assim: por que você não suicida? Por que você não se mata? Quando ele falou isso, eu percebi que ele saiu do quarto e foi embora. Só que quando ele foi embora, ele deixou uma sequela muito grande dentro de mim. Em fração de segundos, eu entrei num estado de depressão tão crítico, uma revolta contra tudo e contra todos. E a minha revolta, especialmente, contra Deus. Vou repetir: a minha revolta, especialmente, contra Deus. Chamei a esposa e o pastor que estava na casa dele, falei: me vira para o canto. Eles pegou na ponta do lençol e na outra ponta do outro lençol e lentamente me virou para o lado da parede. Falei para a esposa e o pastor: apaga a luz, fecha a porta, desaparece dentro do quarto, some, não quer ninguém aqui dentro. Eles apagaram a luz, fechou a porta, e eu, naquele quarto, comecei a falar as piores palhaçadas para Deus, como se Deus fosse culpado. Eu disse: Deus, eu nunca mais falo que você presta, Deus, porque você não presta. Você acabou de desgraçar a minha vida, Deus. Eu disse: Deus, tudo que eu fiz para você, desde quando eu converti em 82, até o dia do meu acidente, em 95, a recompensa que você me deu foi desgraçar a minha vida da forma que você desgraçou. Eu nunca mais vou andar. Eu nunca mais presto para ser pastor. A igreja não vai me aceitar. Eu tenho uma esposa e 3 filhos para criar. Quem vai cuidar da minha família? Eu não tenho dinheiro, não tenho uma casa para morar, não tenho instituto de saúde, não tenho nada. Eu não presto mais para ser pastor. Eu disse: Deus, se eu pudesse, nem favor seu eu queria mais. Mas infelizmente, Deus, eu ainda preciso de um favor seu, mas é o último, eu te prometo, é o último. Eu não vou te perturbar mais. Eu não quero mais viver. Eu não dou conta de olhar para minha esposa e meus filhos sem poder cuidar. Mas eu não dou conta de me matar. Nem virar na cama para a direita e para a esquerda eu não dou conta. Você desgraçou minha vida de um jeito que eu não mexo com nada. Se eu tivesse condição, pelo menos de virar na cama, eu queria acabar de quebrar o resto, cair de cabeça para baixo, acabar de quebrar o resto. Mas eu não dou conta nem disso fazer. Mas você pode fazer isso por mim. Daqui um pouquinho eu vou dormir. Rebenta uma veia no meu coração. Tira a minha vida. Eu não quero mais viver. Eu perdi o entusiasmo de viver. Irmãos, hoje que eu sou gamado em Deus, hoje que eu sou apaixonado nesse Deus de carteirinha e tudo,
Hoje eu vivo aquele versículo que Jó falou assim, no capítulo 42, versículo 5, quando Jó falou assim, ó: eu só ouvia falar em Deus, mas agora os meus olhos contemplam as suas maravilhas. Irmãos, era altas horas da madrugada quando isso aconteceu. Quando eu menos espero, Deus não olhou para a minha ignorância. Escute isso aqui. Deus não olhou para a minha ignorância. Quando eu menos espero, Deus, escuta, Deus, através da sua voz, Deus, através da sua voz, entrou dentro daquele quarto e falou comigo assim bem forte: Donizete, cala a sua boca. Eu não mereço ouvir, Donizete, o que você está falando. Donizete, se você está na situação que você está, a culpa não é minha, Donizete, a culpa é sua. Sabe por que você está assim, Donizete? Porque você é muito arrogante, você é muito atrevido. Donizete, você pediu que queria pastorear a minha igreja, e eu confiei a igreja nas suas mãos, e falei para você que você teria problemas, mas eu ia te dar vitória, e você entregou minha obra fora da hora. Pastor Edmundo, isso aqui é consequência de entregar a obra fora da hora. Aprenda uma coisa: o Senhor não pede, na obra de Deus, o Senhor não pede para entrar, e o Senhor não pede para sair. Já que você está dentro dessa obra, não pede para sair, só Deus tira. E se está no poder de Deus, levanta a sua cabeça, o resto Deus faz. Deus faz. Nunca saia da obra por causa de intruso, de gente que não presta. Aprenda com o que o apóstolo Paulo falou: no Senhor me foi aberta uma porta larga e espaçosa, e muitos são os meus adversários. Adversário deixa na mão de Deus, olha para a porta que Deus abriu. O segredo é passar pela porta que Deus abriu. Inimigo, deixa que Deus cuida. Carabachar amanacarrabassúrias. Escuta, Deus falou assim: Donizete, você está pedindo para me te matar. Eu não vou te matar. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado lá no dia do acidente. Você está aqui na palma da minha mão. Eu faço de você o que eu quero. Eu não vou te matar. Donizete, você está dizendo que não presta para ser pastor. Agora que você vai prestar para ser pastor. Donizete, quebrado desse jeito eu vou te usar. Desse jeito eu vou te levar em muitos lugares. Sabe por quê, Donizete? Porque através de você eu vou desmanchar o ninho que Satanás tem feito dentro das minhas igrejas, e vou usar você, Donizete, porque você tem coragem de ministrar a minha palavra. Eu não vim aqui por um acaso. Eu não sou cobra mandada. Eu me considero nessa noite um enviado de Deus para essa igreja, aqui nesse lugar, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Se é verdade, aplauda Jesus. Escuta, Deus diz: Donizete, isso aqui é forte, isso aqui é pesado, pesadíssimo isso aqui, pesadíssimo, né? É assim, Vivian? Quase, menos. Olha para mim. Deus diz: Donizete, você está me contando tudo o que você fez desde 82 até o dia do seu acidente. Não precisa me contar nada não. Presta atenção, obreiros, pastor Edmundo, senhora sua esposa, todos, escuta, eu não prego como doutrina. Não, eu não prego como doutrina. Eu tenho isso comigo, mas não prego em público de igreja como doutrina. Mas eu particularmente acredito que Deus lá no céu tem um mega de um computador com um processador super sofisticado. E tem base bíblica para isso, só que eu não prego como doutrina. Até porque diz em Hebreus, tudo que nós temos aqui na terra é sombra do que tem lá. Tudo que nós temos aqui na terra é sombra do que tem lá. Então eu prego baseado no que eu vivi no momento. Deus disse para mim: Donizete,
tudo que você fez para mim está registrado aqui, irmãos. Naquela noite, para acabar de arrebentar tudo mesmo, eu acho que Deus não achou legal arrebentar só a cervical física, resolveu arrebentar a cervical espiritual. Naquela noite, ele passou na minha frente uma fita. Ele passou na minha frente uma fita cinematográfica, como se eu estivesse na frente da tela de um cinema, assistindo um filme da minha vida, desde quando eu converti em 82, até o dia do meu acidente em 95, no meio da fita, ele colocou uma divisória. Ele disse: Donizete, daqui para trás, você fez tudo certo para mim. Aonde ele disse que eu tinha feito tudo certo, lá estavam as manchetes. E abaixo das manchetes tinha uma taja. E nessa taja, abaixo de cada manchete, de tudo que ele disse que eu tinha feito certo, estava dia, mês, ano, hora, lugar, até a cor de roupa que eu estava, quando eu procedi positivo na sua casa. Não, você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo que não. É problema seu, acredite se quiser. Mas eu tenho base bíblica para isso. E vou provar, jazinho. Olha para mim. Quando eu olhei aquilo, as manchetes que disse que eu tinha feito certo, ele foi lá imediatamente, ele foi lá na periferia da minha memória. Porque segundo Augusto Cury, vou dizer numa técnica bem vulgar, bem sertaneja, bem goiana, a nossa memória se divide em 3 partes: centro, bairros e periferia. Todas as manchetes que estão em evidência ocupam o centro, com o tempo vai para os bairros, com o tempo vai para a periferia, e ali fica armazenado para o resto da vida. Por isso que você lembra de coisas que você fez quando você tinha 5 anos de idade. Olha para mim. Ele foi lá na periferia da minha memória e puxou todas aquelas manchetes e jogou para o centro da memória. E eu comecei a viver tudo aquilo como se estivesse acontecendo naquele exato momento. Isso é loucura. Aí ele disse: Donizete, agora daqui para frente você fez tudo errado. Por esta razão eu quebrei o seu pescoço. Quando ele disse: daqui para frente você fez tudo errado, eu olhei no painel, o painel estava branco, não tinha nada. É aqui que está o charme do negócio. O painel estava branquinho, não tinha nenhuma manchete. E ele disse: daqui para frente você fez tudo errado, e não tinha nada provando para mim que estava errado. Na mente eu perguntei para Deus, eu disse: mas quando é que eu fiz isso aí, que eu não lembro? Olha para mim, eu vi quando apareceu um dedo, não foi uma mão, e baseado nisso eu acredito que ele tem um computador. Olha para mim, eu vi quando um dedo teclou uma tecla, eu vi a tecla. Eu vi quando um dedo, apenas um dedo, teclou uma tecla. E quando o dedo teclou aquela tecla, abre-se uma página aonde estava branco. Abre-se uma página aonde estava branco. E quando abre a página, aparece todas as manchetes de tudo que eu fiz de errado, desde 82 até o dia do meu acidente. E tinha muitas coisas que Deus considerou errado, que eu pensei que estava certo. E eu disse: por quê? Diz: quando você fez isso aí, você não consultou eu, você fez na sua própria vontade, no seu próprio desejo, mas eu não estava nesse negócio. Não considero. Olha para mim. Quando apareceu a página aberta, eu não vi data. Eu disse: mas quando foi que eu fiz isso? Novamente aquele dedo, tecla, outra tecla.
e aparece uma tarja. Abaixo daquela página aberta de tudo errado que eu tinha feito, e aparece uma tarja nítida, dia, mês, ano, hora, lugar, até a cor de roupa que eu estava quando eu procedi negativo dentro da sua casa. Ele puxa nos papéis da minha memória e joga todas aquelas manchetes no centro e faz eu viver aquilo como se eu estivesse vivendo aqueles problemas, aquelas dificuldades, aqueles episódios, naquele exato momento. Ele disse: você está entendendo por que eu quebrei seu pescoço? Não tinha como fugir, não tinha como sair fora. Deus trabalha com fato, e contra fato não tem argumento. Sabe por quê? Deus trabalha com fato, porque Ele tem um advogado à sua direita que nunca perdeu uma causa. E Deus é tão precavido que Ele trabalha com fatos. Quando Jesus veio, Jesus vai dizer a você: não tem como advogar essa causa sua judicial aí. Está com fato. Contra fato não tem argumento. Olha para mim. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, e chorar copiosamente. Ele falou para mim assim: você aceita o meu tratamento? Eu disse: claro, não tem como. Ele disse: então você vai só me agradecer porque eu quebrei seu pescoço. Olha para mim. Ele falou: você vai só me agradecer porque eu quebrei seu pescoço. Eu acho engraçado, irmãos, o jeito de Deus fazer as coisas com a gente. Ele quebra o pescoço da gente, bota numa cadeira de roda e ainda manda agradecer a Ele. Que tal? Amém? E é bíblico, a Bíblia diz assim: em tudo, porque esta, bonito para vocês, né? Em tudo dai graça, todo mundo fala, porque esta, aí fica uns pingados, porque esta é a vontade de Deus. Aquele